abrir a Bíblia em Apocalipse, o livro do Apocalipse, no capítulo 20. Quero retomar aqui algumas considerações que faremos aqui nos versículos 4 e 5 e 6 de Apocalipse. Vejam bem, diz assim o texto sagrado: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amados, nós estamos falando ultimamente acerca do milênio. Chegamos aqui no capítulo 20 de Apocalipse. E quando nós falamos do milênio, como já foi dito reiteradas vezes, eu quero apenas lembrar os irmãos, estamos falando de uma dispensação, de um período de tempo, levando em conta que a palavra grega que corresponde à dispensação, ela tem dois significados básicos. Por um lado, significa período de tempo. Por outro lado, significa administração. Se você reunir esses dois significados, administração com um período de tempo, quando você falar acerca de uma dispensação, você está dizendo que Deus, em um determinado momento da história, em um determinado período da história, ele tem uma determinada administração. Ou seja, Deus tem um plano eterno para cumprir com a sua criação. Ou seja, quando Deus começou a história, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele cria com um propósito. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Todas as coisas vieram a existir por causa da tua vontade. Ou seja, nada veio a existir por acaso. Tudo que veio a existir, existe em razão ou mesmo em função da vontade de Deus. Deus tem uma vontade soberana. Então, quando ele criou todas as coisas visando o cumprimento ou alcançar a vontade do seu coração. Então, quando você olha para a Escritura e vai lendo de Gênesis para Apocalipse, o que você observa? Deus caminhando na história, não a história humana meramente, mas a história da criação como um todo. Você vê Deus caminhando e a cada passo que ele dá, e de período após período, ele vai cumprindo a sua vontade, ele vai executando a sua vontade, ele vai cumprindo a sua vontade. De maneira que ele, sendo Deus, ele poderia fazer toda a sua vontade num estalar de dedos. Não poderia? Deus não tem o poder de realizar o que ele quer na fração de tempo que ele quiser. Ele não precisa dele próprio, do tempo. Mas como as suas criaturas são finitas e são efêmeras, como é o nosso caso, que estamos presos no tempo, então Deus também, ele vai caminhando com o homem no tempo em direção ao cumprimento do seu propósito. Esse é um aspecto fundamental da fé bíblica, né? Da fé cristã, sobretudo. O cristão, ele precisa caminhar tendo sempre em vistas a vontade de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia dizem crer em Deus, né? E até creem, de certo modo, mas por falta de orientação e de um conhecimento maior da verdade, elas não entendem que as suas vidas existem para o cumprimento da vontade de Deus. Ora, basta ler Romanos capítulo 8, versículo 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você foi chamado segundo o propósito de Deus. Deus tem uma vontade e Deus tem um propósito. Então agora Deus, ao longo da história, ele então vai cumprindo as etapas do seu plano, até que por fim ele alcance a plenitude daquilo que um dia ele desejou. E qual que é a plenitude? É o que está no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém.
que não deve ser compreendida como uma cidade literal, uma cidade de ouro. Lembramos que aquela cidade, toda descrita enquanto ouro, pedras preciosas e pérolas, ali é apenas um símbolo do homem criado, do homem caído, porém redimido, justificado, reconciliado, regenerado, transformado, santificado, transformado, conformado e glorificado. Então aquela cidade é uma descrição dos homens redimidos por Deus e que agora alcançaram o ápice da vontade de Deus, pessoas conformadas à imagem de Deus. Aquilo que se diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, só se concretiza efetivamente em Apocalipse capítulo 21 e 22. O homem é a imagem de Deus, o homem é a semelhança de Deus, o homem que enche a terra da plenitude de Deus, não se encontra em Gênesis capítulo 1, senão no final da Escritura. Então, Gênesis capítulo 1, temos apenas um protótipo e, portanto, uma profecia que aponta para tempos vindouros, quando Deus há de alcançar a plenitude do seu propósito. Então, como é que ele alcança esse propósito? Imagine você, se eu perguntasse aqui, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus? Todos diriam que sim. Baseado em quê? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí eu pergunto, quando então você olha para o homem, você vê no homem a imagem de Deus? Você vê no homem a semelhança de Deus? Deus é isso que nós vemos? A Bíblia diz que Deus é amor. E o que é que nós vemos na humanidade? Mesmo e sobretudo naqueles que se dizem cristãos. Então, se nós não podemos ver agora essa imagem e essa semelhança, não é que Deus tenha mentido, não, é que você tem que compreender Gênesis capítulo 1, versículo 26, como sendo o prenúncio de algo que o Senhor de fato faria mediante a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Agora, como é que ele cumpre isso? Então, ele estabelece dispensações. Ou seja, ele divide o tempo em tempos, em períodos menores. E então, em cada um desses períodos, ele alcança, ele cumpre algo, ele constrói algo em direção ao cumprimento final do seu propósito. Então, esses períodos de tempos, por exemplo, temos o período antes da lei, temos o período da lei, temos o período da graça, teremos o período do reino milenar. Então, cada um desses períodos constitui-se uma dispensação. E nesse caso, em cada dispensação, Deus tem o quê? Uma administração. Então, quando nós falamos do milênio, atenção para esse fator, nós temos que pensar e até mesmo perguntar, o que Deus cumprirá em relação ao seu supremo propósito durante o reino milenar? Se o reino milenar é uma dispensação e será a última dispensação, então o que Deus fará nesta dispensação? O que ele vai realizar neste último período de tempo? Qual é a administração divina que ele levará a cabo durante o reino milenar? É aí que nós vamos ver que o reino milenar é chamado na Escritura, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, é chamado de o dia de Cristo Jesus. O que diz de fato lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Diz assim, olha, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Palavras bonitas, né? O apóstolo Paulo diz, eu estou plenamente certo. Ou seja, ele não tinha nenhuma dúvida disso. Ele não disse, estou certo. Não disse, eu acho, eu penso, eu imagino, eu considero. Ele diz, eu estou plenamente certo. Ele tinha uma certeza plena, não tinha sombra de dúvida de que aquele que um dia começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Então nós temos aqui, primeiro, a certeza do apóstolo Paulo. Certeza essa baseada em quê? Ora, ele foi o apóstolo dos apóstolos todos, o único que foi discipulado diretamente por Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Enquanto os demais apóstolos foram discipulados por Cristo durante a sua carne, Paulo foi discipulado por Cristo depois da sua ressurreição, no seu estado já de glória. E Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e também ao paraíso. Então, o ambiente do discipulado de Paulo foi o terceiro céu, foi o Hades e também
foi aqui na terra. Então o Senhor aparecia com bastante frequência ao apóstolo Paulo, e o próprio Jesus discipulava o Cristo glorificado, o Jesus glorificado, ressurreto, ensinando ao apóstolo Paulo, e ele recebeu tantas revelações que o Senhor precisou colocar-lhe um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse pelas grandezas das revelações. Então foi esse apóstolo que diz: eu estou plenamente certo. Nós temos primeiramente uma certeza. Então você também pode ter essa certeza. Certeza de quê? Certeza de que aquele que começou boa obra em vós. Aí nós temos o segundo ponto. Um dia o Senhor começou uma boa obra em nós. É a obra de salvação. Interessante que essa boa obra não foi começada por nós, como geralmente o cristianismo, a cristandade, sobretudo os chamados arminianos, né? Aqueles de linha arminiana, acreditam que o homem, ele é que dá o start da sua salvação, quando ele aceita, quando ele decide por Jesus Cristo. E não é assim que diz a Bíblia. Diz que aquele que começou boa obra em vós. Então, nesse caso, Jesus Cristo, ele é o sujeito. Aquele que começou boa obra em vós. Portanto, nós somos passivos, ou pelo menos, não entenda passivo como inerte, como se nós não participássemos. Não, nós participamos, mas nós somos o objeto da ação daquele que um dia começou tal obra em nós. Então Jesus começou uma obra de salvação, e aquele mesmo que começou, ele há de completá-la. Então a obra que um dia foi começada será certamente terminada, e o próprio que começou é o mesmo que vai terminar. Coincide com isso os textos da Bíblia que diz: eu sou o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é o autor e consumador da fé. Tudo começa nele, e nele tudo se encerra. Então ele é o agente que está ativamente trabalhando para a glorificação dos seus filhos. Isso não significa que nós não temos responsabilidades no processo. Temos, mas é porque muitas vezes pode ser o caso que na nossa fraqueza e nas nossas falhas, nós venhamos a duvidar de que nós possamos chegar lá. É por isso que o Senhor, então, ele colocou uma dispensação, podemos dizer uma dispensação a mais. Eu digo a mais porque essa dispensação acontecerá depois da segunda vinda de Cristo e antes da eternidade. O que me parecia que não deveria haver essa dispensação. Porque se Jesus já veio a primeira vez, já morreu crucificado, já veio a segunda vez em glória, coloca um ponto final na história. Quem está salvo está, quem não está, não está. Mas não, ele colocou mais uma dispensação. Para quê? Para que essa dispensação, como sendo o dia de Cristo Jesus, isso porque o milênio, enquanto dispensação, será dada a Jesus Cristo enquanto galardão, é o dia dele, e é neste dia, portanto, que é dito que ele vai completar a obra que um dia ele começou. Ou seja, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Primeiro, a certeza do apóstolo Paulo. Segundo, Cristo como sendo o alfa, o começo, o início da nossa salvação. Aquele que começou, ele é o autor da salvação. E ele há de completar. Temos a certeza de que a salvação por ele começada vai ser completada. Ele é o ômega, ele é o fim, ele é o consumador da nossa fé. E então nós temos por último que ele tem até o dia de Cristo Jesus para completar essa salvação. Então o reino milenar, ele entra na revelação divina como sendo um período de tempo no qual Jesus Cristo ainda estará fazendo a completação da sua obra de salvação. Pastor, mas eu pensava que morreu, acabou. A pessoa está salva, está perdida. E isso eu vejo, nesse sentido, como se fosse uma segunda chance. Então, quem pergunta se o reino milenar, enquanto mais uma dispensação, enquanto o dia de Cristo Jesus, seja uma segunda chance, quem assim pensa, não está compreendendo o que estamos dizendo. Observa que aquele que começou boa obra há de completar. Portanto, a obra será completada naqueles que ele começou. Então, aqueles em quem ele não começou, eles não têm segunda chance. Não estamos falando de segunda chance. Estamos falando de completação de uma obra já começada. Ou seja, o Senhor começou a trabalhar em você. Perfeito? Vocês concordam que Deus começou a trabalhar em nós ou não? Houve um começo. Cristo um dia foi para nós, a nossa experiência, o nosso alfa,
o nosso princípio, o nosso início, o autor da nossa fé. Ele é o começo da nossa experiência. E agora você está caminhando. Eu pergunto, essa obra começada em você há de ser completada? Perfeitamente. Mas eu imagino você, o crente morre. Você morre hoje, eu morro hoje, digamos. Aí, geralmente, o que os crentes falam? Bem, ele foi morar com Jesus, né? Ele foi para a glória. Está na glória. Aí eu pergunto, mas a obra foi completada? Alguém diz, não, mas desde que ele tenha morrido nas condições previstas pela Escritura, ou seja, desde que ele morreu, naquele momento ele não estivesse nem mentindo, nem bebendo, nem fumando, nem dançando, nem prostituindo, está salvo. Mas isso aí é pensar a salvação do ponto de vista meramente judicial. Ou seja, é pensar no livramento do fogo para ganhar uma nuvem, para ficar em pé na eternidade todinha, no céu com um par de asas nas costas. Esse é o aspecto judicial. Não se esqueça que a salvação é orgânica. A salvação, antes de tudo, ela é orgânica. Na verdade, a salvação é orgânica, absolutamente. Pastor, mas e o aspecto judicial? O preço pago por Cristo na cruz do Calvário. A redenção é apenas o meio pelo qual se possibilita que a salvação aconteça em nós. Sem redenção, não temos como ser salvos organicamente. Então a cruz de Cristo, ela é o pagamento pelos pecados, para que uma vez pagos os pecados, agora o Senhor possa efetivamente começar em nós a salvação dentro de nós, formando em nós o novo homem. Aí você vai encontrar na Escritura várias figuras. Por exemplo, a igreja é a noiva de Cristo? Sim. E a noiva, conforme Gênesis capítulo 2, quando Deus fez para Adão uma mulher, pode ser qualquer coisa? Ou tem que ser, como diz a Escritura, osso de meus ossos e carne da minha carne? Tem que ser compatível. Lembra que Deus trouxe os animais para Adão colocar o nome? E quando Deus traz os animais ali, já começa o processo de fazer para Adão uma auxiliadora que lhe seja idônea. Cada animal que passava, Adão observava para saber se aquele animal era compatível consigo mesmo, para que ele pudesse se casar com ela, ou com o animal. Estranha essa conversa, né? Não é que ele fosse se casar, é porque Deus, querendo provocar no homem o desejo por uma auxiliadora, Deus disse, farei uma auxiliadora para o homem que lhe seja idônea, isto é, que lhe seja compatível. Havendo dito isso, trouxe a Adão os animais para que ele colocasse nome. E na medida que Adão ia colocando o nome macho, fêmea, ele ia observando e pensando, poxa, todo animal tem a sua companheira. O leão tem a leoa, o macaco tem a macaca, a vaca tem o boi, e assim sucessivamente, e eu não tenho ninguém. E aí ele pensava, no rabo dessa fila, até o final não é possível que eu não encontre uma auxiliadora para mim. Aí diz o texto sagrado, que tendo passado o último casal de bicho, disse Adão, diz a Escritura, para o homem, todavia, não se encontrava uma auxiliadora que lhe fosse compatível, que lhe fosse idônea. Ou seja, havia muitos animais que ele poderia tomar, entenda isso não como zoofilia, mas entenda isso do ponto de vista da revelação. Né? Havia muitos animais que ele poderia tomá-la por esposa. Poderia não? Entretanto, a Escritura coloca uma condição, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem que ser compatível a ele, da mesma natureza. Então, não havendo para o homem um auxiliador que lhe fosse idônea, o que Deus fez? Tirou da sua própria costela, da sua própria carne, dos seus próprios ossos, para que ela fosse da sua própria natureza. Razão porque quando o homem abriu os olhos e viu Eva, ou viu a mulher, não chamava Eva ainda, né? Viu a mulher, o que ele falou? Esta, afinal, é carne da minha carne e ossos de meus ossos. A igreja é corpo de Cristo, melhor, é noiva de Cristo. Enquanto noiva, ela é compatível a Cristo em vida e natureza. Agora, quando você olha para a noiva de Cristo hoje, qual é a condição dela? É de uma noiva, como diz Efésios capítulo 5, versículo 26 ou 27, sem mácula, sem ruga, sem pecado ou coisa semelhante? Ou é uma noiva cheia de rugas? Não é uma noiva cheia de anorexia, né? Tuberculosa, paraplégica, tetraplégica, cheia de enfermidades. Não é ou não?
Como é que nós vemos a noiva de Cristo? E aqui começa uma reflexão muito interessante, porque infelizmente a igreja evangélica, nós temos que falar isso, não tem como fugir disso. Infelizmente ela mascarou a condição dos homens, de maneira que quando ela entra para o sistema cristão evangélico, desde que ele mude os seus cabelos e suas roupas e os lugares onde eles frequentam, eles entendem que eles são santos na condição orgânica. Eles falam, não, aqui está acabado, estamos prontos. Se morrer assim está certo. Só que o problema do homem não são as coisas externas, não são os cabelos, os olhos, as unhas, a roupa. O problema do homem é a alma. Jesus disse, é de dentro do homem que procede, ou que procedem os maus desígnios, a loucura, a impureza, enfim, aquela série de coisas. Então o problema do homem não está fora dele, sim dentro do homem. Então a igreja é noiva de Cristo, no sentido profético, não no sentido prático. No sentido prático, nós ainda estamos passando como animais diante de Jesus, e ele coloca o nome nos animais. Ou seja, nós não estamos em condições ainda. A igreja é corpo de Cristo? Corpo de Cristo. E enquanto o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, tão sadios quanto é a cabeça. Por isso que a igreja está sendo edificada. Se está sendo edificada, assim como a noiva está sendo também edificada. A noiva está sendo formada, o corpo está sendo edificado. Então quando diz que a igreja está sendo edificada, ou seja, está passando por um processo de transformação orgânico da alma, da mente, das vontades, das emoções, do nosso ser interior, para que então, por fim, possamos chegar à condição de varão perfeito, de noiva gloriosa, de corpo cristificado, assim como é o próprio Cristo. Então, infelizmente os cristãos, quando alguém morre, falam assim, foi morar com Jesus, foi para a glória. E não é verdade, porque a salvação, enquanto salvação orgânica, é um processo e um longo processo. Por isso que é dito que aquele que começou boa obra, o que nós somos hoje é apenas um começo. Essa obra ainda há de ser completada. Agora, conforme nós lemos aqui em Apocalipse, alguns cristãos alcançarão essa completação até a segunda vinda de Cristo. Olha o que diz aqui no versículo 4, que lemos aqui em Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, esses que estão assentados aqui em tronos, no início do reino milenar, se estão assentados em tronos, é porque eles tiveram a sua salvação completada até esse momento do reino milenar. É o que está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. Ao vencedor darei autoridade sobre as nações, sentar em tronos, autoridade sobre as nações. Esses são os vencedores. Então, quando Cristo voltar, digamos que ele volte hoje, teoricamente falando, em tese, né? Então, alguns irmãos, ou alguns homens, eles já terão a sua salvação completada. E por que eles tiveram a salvação completada até esse presente momento? Porque eles corresponderam à voz do Espírito Santo. Lembra lá, em Apocalipse capítulo 2 e 3, carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia? Em cada uma daquelas cartas se diz os problemas da igreja. E você quer entender o problema que você tem? O problema que eu tenho, o problema da igreja em geral, leiam as cartas. Não invente pecado. Não precisa ficar inventando pecado, não. Leia a Bíblia, leia a Escritura, leia as cartas de Jesus Cristo. São 7 cartas que ele escreveu a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele fala qual é o problema daquela igreja. Em seguida ele faz uma advertência, dizendo, olha, se vocês não corresponderem ao que eu estou dizendo aqui, vocês vão sofrer uma disciplina. E aqueles que corresponderem, são chamados vencedores, receberão uma recompensa, um galardão. Então, o versículo 4 diz, na primeira parte, muitos cristãos, eles serão vencedores. Isto é, terão alcançado a plenitude da sua salvação até a segunda vinda de Cristo. São vencedores, estarão com Cristo, né, reinando sobre nações. Mas, continuando o versículo 4, diz, vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Há um outro grupo, que também alcançou a plenitude da sua salvação,
a sua salvação foi completada, ainda que no período da grande tribulação, porque eles entraram para a grande tribulação, não adoraram a besta, não receberam o seu sinal na mão direita nem na testa, e porque eles foram fiéis nesse tempo de angústia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, foram feitos mártires na grande tribulação e também venceram na grande tribulação. Eles viveram, né? Hoje queremos falar sobre viver, né? E reinaram com Cristo. Agora, no versículo 5 fala, os restantes dos mortos. E aqui é uma questão muito grave, porque quando se fala os restantes dos mortos, logo o pessoal, alguns dizem, não, isso aqui são os ímpios, né? Os ímpios perdidos. Mas você, quando colocar o restante dos mortos, se há um restante, esse restante é tirado de um todo. Sim ou não? Então, se você não identificar qual é o todo ao qual o texto se refere, nunca você saberá a que restante se refere o texto. Perfeito? Então, aqui no capítulo 20, está falando de ressurreição de ímpios aqui? Na verdade, nem de ressurreição está falando. Está falando de quê aqui? Está falando daqueles que venceram. E daqueles que venceram no tempo normal e naqueles que venceram durante a grande tribulação. Quando diz o restante dos mortos, é em relação a esse grupo primeiro. Porque todos aqui estavam numa mesma condição. Uns viveram em tempo normal e reinaram com Cristo. Outros viveram, mesmo na grande tribulação, e reinaram com Cristo. Outros não viveram e, portanto, não reinaram com Cristo. Viverão, versículo 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completem. Ou seja, eles vão reviver? Vão reviver. Mas eles precisam do milênio para reviver. Eles não reviveram até que se completem. Eles precisam dessa dispensação. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, até que se complete os 1000 anos. Pegue Efésios capítulo 1, versículo 6, até o dia de Cristo Jesus, e compare com Apocalipse 20, versículo 6. O versículo 5, até que se completem os 1000 anos. Esse até o dia de Cristo e até o final do milênio é a mesma expressão, dizendo que estes que não reviveram precisarão ainda de 1000 anos para que a salvação se complete neles, porque eles não tiveram a sua salvação completada. E por quê? Porque não atenderam à voz do Espírito, que a cada carta dizia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então alguém pode falar, pastor, eu entendo o que você fala, essa questão do reviver, mas eu não consigo assimilar essa ideia enquanto uma questão espiritual. Sempre me vem uma questão como se fosse ressurreição física dos corpos, né? Então, para que você entenda perfeitamente isso, nós precisaremos de recorrer a um texto da Escritura, a um capítulo, na verdade, que é o capítulo 8 de Romanos. Lá diz isso com todas as letras. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E aqui nós temos um capítulo extremamente interessante e importante para a compreensão dessa verdade. É lógico que a estranheza que talvez nós estejamos tendo diante disso, não é em razão do próprio tema em si mesmo, mas a estranheza vem em razão daquilo que nós ouvimos a vida inteira. Nós não ouvimos dizer que a salvação era orgânica. Ouvimos dizer que você aceita Jesus para ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. E a despeito de não querer ir para o inferno, querer ir para o céu, ninguém quer ser outra pessoa. Ninguém consegue se ver enquanto alvo da redenção, enquanto alvo da salvação. E a salvação para Deus não é temporal, e não é local, não é espacial. A salvação tem como alvo o próprio homem. Quem deve ser redimido é o homem, não o lugar para onde ele vai. Perfeito? Capítulo 8 de Romanos, um dos capítulos profundos da Escritura, porque traz-nos coisas profundas. É o capítulo que sucede ao capítulo 7. O capítulo 8 vem depois do 7. Né? Falei uma grande coisa, né? Que o 8 vem depois do 7. Mas é lógico que o 8 vem depois do 7. Não é simplesmente na ordem numérica, cronológica. A questão aqui é o pensamento da Escritura. Porque no capítulo 7, o que o apóstolo Paulo disse? Ele fala da condição do homem sem Deus. O capítulo 7 não fala do homem salvo em Cristo. O capítulo 7 fala do homem antes de receber
a Cristo enquanto salvação, enquanto redenção. Fala do homem antes da lei e do homem durante o período da lei. Por isso que você vai ver um conflito aqui no capítulo 7, dizendo que ainda que este homem do capítulo 7, cuidado, porque a maioria esmagadora dos exegetas das Escrituras e dos eruditos das Escrituras, dos mestres e doutores e comentaristas das Escrituras, eles dizem que este homem, este eu ao qual se refere o texto, é o apóstolo Paulo. Cuidado, porque o homem do capítulo 7, conforme está muito claramente dito aqui no capítulo 7, versículo 14, diz que este homem aqui é vendido à escravidão do pecado. Concorda? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo, ele era escravo do pecado? Ele não já havia sido liberto, não? Afinal, então ele está escrevendo aqui, esse eu que se coloca no texto, é um eu lírico, é um eu poético, é um eu universal, é o homem. Ele está demonstrando a condição da humanidade. Esse eu deve ser colocado, grifado com letra maiúscula. Esse eu universal é o homem. Ele demonstra o homem antes da lei, depois o homem durante a lei. E embora o homem tivesse recebido a lei, qual é a conclusão a que o apóstolo chega? Na tentativa do homem em agradar a Deus. Versículo 24. Desventurado o homem que sou. Ou seja, este homem, ele não consegue agradar a Deus. É o que está no capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o homem caído nunca, jamais poderá agradar a Deus. Você pode mudar-lhe as vestes, os cabelos, a comida, a bebida, pode se tornar vegetariano. Ele é carne. Lembra que Cristo falou para Nicodemos, o que é nascido da carne? E se esse homem nascido da carne deixar os cabelos compridos? Ou melhor, se for mulher, cabelos compridos. Se for homem, corta o cabelo, né? E se vestir as roupas longas? E se mudar os hábitos alimentares? E se mudar os lugares onde frequenta? As músicas que canta, os livros que leem? Se frequentar a igreja? Se der o dízimo? Se cantar no coral? Se orar 3 vezes por dia? Se jejuar? Se fizer tudo isso, muda alguma coisa? O que é nascido da carne é carne. Para Deus, nada que se faça a favor da carne serve. A carne para nada aproveita. Carne é carne. Carne só tem um destino, a condenação. Não há meios. E o que vai fazer agora? É necessário nascer de novo. O novo nascimento propõe uma nova humanidade. Então é por isso que nessa igreja, nesse ministério, nós não estamos interessados em qualquer coisa que não seja o novo nascimento. Nós não queremos saber de nenhum tipo de farsa, nenhum tipo de máscara, nem não daremos aos irmãos nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de comportamento. Você, na verdade, nada para você resolve o seu problema, senão nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus. E esse novo nascimento não é o nascimento do espírito humano, é o homem integral, espírito, alma e corpo. Porque ainda que tenhamos nós nascido de novo, por ocasião da nossa conversão, nós temos muito mais, não nascido de novo do que nascido de novo. Por exemplo, nosso espírito nasceu de novo, não a nossa alma, não o nosso corpo. Portanto, 2/3 do nosso homem integral não é nascido de Deus. Perfeito? Então, todo homem tem que ser redimido. Redimido do espírito, na alma e no corpo. Regenerado no espírito, na alma e no corpo. Glorificado no espírito, na alma e no corpo. Santificado no espírito, na alma e no corpo. É o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus da paz. Não é outro Deus. E por que o mesmo Deus da paz? O mesmo Deus que, começando a sua salvação, te deu paz com Ele mesmo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o início da salvação. Temos paz. Esse mesmo Deus da paz, o mesmo Deus que começou a boa obra, vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros. A salvação é integral, a redenção é integral, a transformação é integral, a santificação é integral, tudo é integral. É o novo homem plenitude. Então, qualquer mandamento ou regra que se estabelecer, João Batista, você não pode fazer isso, atrapalha o processo. Por quê? Porque qualquer mandamento, a despeito se o homem cumpre ou não, isso acaba maquiando,
dando ao homem uma certa satisfação consigo mesmo, quando na verdade ele deveria estar desesperado diante de si mesmo. E é por isso que Jesus Cristo reprovava os escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Por quê? Porque toda aquela aparência exterior que eles possuíam mascarava a enfermidade. Então, e é por isso que aquela mulher pega em flagrante ato de adultério, quando lançada aos pés de Cristo, nua, porque se ela foi pega no flagrante ato de adultério, e os fariseus e escribas queriam pegar Jesus numa cilada, será que eles chegaram para a mulher e falaram: ô mulher, pelo amor de Deus, veste suas roupas, não queremos vê-la nua, que queremos levá-la ao mestre para que ele possa... É assim? Não, pega no flagrante ato de adultério, levaram-na e lançaram-na aos pés de Cristo, como estava, e despida como estava, foi a única que saiu dali justificada, porque os fariseus bem vestidos ocultavam a sua real condição. E a mulher despida das suas roupas, que nós estamos colocando símbolo de qualquer coisa que encobre a nossa nudez espiritual, estava despida, e como tal não tinha nada para esconder, era o que era, pega no flagrante ato de adultério, de acordo com a lei, condenada à morte, sem chance, é o que é. E Jesus Cristo falou: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A única que saiu tendo recebido a luz da vida, como diz o versículo seguinte, capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Bem, meus irmãos, entendem então, que no capítulo 7 de Romanos, fala do homem antes de Cristo. Tanto é que no capítulo 8 diz assim, olha, agora pois, capítulo 8 de Romanos, agora pois, este agora é em relação ao que se disse anteriormente. Não agora, quando o apóstolo Paulo escreveu, não agora, enquanto nós estamos lendo, agora, tendo vindo Cristo. Olha o versículo 25 do capítulo 7, que é o que antecede ao capítulo 8. Graças a Deus por quem? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vem Cristo aí. Então agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, começa uma experiência de vida. Aqui em Cristo Jesus, começa uma experiência de vida. Irmãos, e eu quero exortar os irmãos mais uma vez, ainda que o tempo seja bem curto para o que queremos falar, mas desde Caim, não podemos dizer desde Adão e Eva, que forjaram para si vestes de folhas de figueira. Lembra do texto? Tendo eles comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viram que estavam nus e coseram para si vestes de folhas de figueira. É o homem tentando encobrir a sua condição. Depois vem Caim, ofertando a Deus o fruto do seu trabalho. Desde esses dois momentos, o homem na tentativa de se auto-justificar diante de Deus e de oferecer a Deus o fruto da sua própria mão, desde então que a humanidade anda inclinada para desenvolver uma religião para Deus. Os homens querem servir a Deus, imagine. Os homens querem servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Como? Eu quero fazer coisas para Deus. E aí o homem tem feito coisas, e coisas, e coisas, e coisas, e Deus não precisa de coisa alguma. Até porque em Atos 17, versículo 24 e 25, o 25 diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Razão porque em Romanos 1:9, Paulo diz: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Não se serve a Deus com mãos humanas, se serve a Deus no espírito, porque o seu espírito hoje está regenerado e, portanto, servir a Deus depende do próprio Deus trabalhando em você. Isso é servir a Deus. Então, desde Caim, e Adão e Eva e Caim, naquela religião, que o homem quer fazer coisas. E aí cada um quer inventar uma religião melhor do que a outra. É por isso que o povo aí, desde dar a Deus bons comportamentos, boa moral, agora estão dando dinheiro para Deus. A teologia da prosperidade é dar dinheiro para Deus. É lógico que na verdade não tem nada de dar dinheiro para Deus. Eles querem dinheiro para si mesmos, Mas qual é o argumento? Que Deus precisa do seu dinheiro. Aí você vai lá e entrega o dinheiro lá achando que está dando para Deus. É lógico, nós não estamos falando das ofertas no sentido bíblico. Estamos falando dessa barganha
que diz que se você der tanto, Deus vai te abençoar. E que Deus não pode te abençoar porque você não dá tanto. E Deus te abençoa pouco porque você dá pouco. Se der mais, Ele vai te dar mais. Esse jogo com Deus. Então, isso é servir a Deus com mãos humanas. Enquanto que a verdadeira vida com Deus e a verdadeira vida para Deus é a vida de Deus em nós. Ou seja, é aquilo que Ele está realizando. Então nós temos que abandonar tudo isso e começar a observar aquilo que Deus está fazendo. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos antes de continuarmos a ler. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala que aqueles que foram decapitados, eles viveram e reinaram com Cristo. O versículo 6 diz que os restantes dos mortos, versículo 5, não reviveram até que se complete os 1000 anos. Eu pergunto para vocês, vocês viveram? Ou estão vivendo? Ou já reviveram? Ou estão revivendo? Qual é a nossa condição de fato? Pastor, eu não posso explicar assim. Eu sei que eu criei no Evangelho e fui regenerado no meu espírito. Isso eu sei. Muito bem. Então atente comigo para esse capítulo 8. No versículo 2 do 8 diz assim: por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então qual que é a solução de Deus para nós? Por que o homem do capítulo 7 está condenado e o homem do capítulo 8 não tem nenhuma condenação? Qual é a diferença entre o homem do capítulo 7 e o homem do capítulo 8? Capítulo 7, versículo 24. Desventurado, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está na morte ou não está na morte? E ele tem salvação em si mesmo? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está em morte. No capítulo 8 nós falamos, agora, pois, não há nenhuma condenação. A primeira diferença entre o homem do capítulo 7 e o do capítulo 8 é que o 7 está condenado, o do 8 não tem nenhuma condenação. É a primeira diferença. Agora, por que o do capítulo 7 ele está condenado e o do capítulo 8 não tem condenação? Qual é a diferença? O que diferencia? É a lei do Espírito de vida. Qual é o diferencial? São os cabelos? É a saia comprida? O dízimo que você dá? A cerveja que você não toma? O vinho que você deixou de beber? O cigarro que deixou de fumar? A dança que você deixou de fazer? O baile que você não frequenta mais? Qual é o diferencial? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Opa, peraí, então o negócio aqui não é meramente judicial. Primeiramente, para que eu tenha essa certeza de que não há condenação, não faz aqui referência meramente ao sangue de Cristo. Cuidado, não estou relativizando a morte de Cristo. Eu estou dizendo que a morte de Cristo, ela possibilitou a salvação efetiva em nós. Se Cristo tivesse morrido e não houvesse, atenção, se ele tivesse morrido e não houvesse ressurreição, que é a nossa regeneração orgânica, haveria justificação? Olha a pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. Se Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário, pergunta grave, hein? Se Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado, haveria para nós justificação? Mas ele morreu. O sangue foi derramado. Capítulo 8 de Romanos, ou melhor, capítulo 4 de Romanos, versículo 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas, ele foi entregue por causa das nossas, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa. Então a justificação está vinculada à morte ou à ressurreição. Se ele não ressuscita, não seríamos nós. E não sendo nós justificados, seríamos ainda
condenados, pecadores ímpios. Então observa que a morte de Cristo, ela nos reconcilia com Deus, ela nos reaproxima, porque o fator pecado que nos separa de Deus, ou nos separava de Deus, Isaías 69, versículo 2, os nossos pecados causam separação. Esse versículo não serve para nós hoje. Por quê? Porque se os pecados causam separação, e Cristo morreu por causa das nossas transgressões, ele já retirou as transgressões. E, portanto, nós podemos nos aproximar de Deus. Então a morte de Cristo nos reconcilia com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Não há mais barreira entre nós e Deus. Então a morte possibilita a reconciliação. Agora, essa reconciliação não é apenas nos reunir a Ele de volta, mas quer nos unir a Ele organicamente, razão porque Ele nos deu agora a lei do Espírito de vida. A morte de Cristo foi o start da salvação, no sentido de que a partir de então, agora podemos efetivamente ser salvos. Diga, agora eu posso ser salvo. Há condenação para você? Mas se não há condenação, eu estou salvo. Não, você está na condição de ser salvo. Então não estou salvo? Não, você está salvo por única razão. Porque aquele que começou vai completar. Está salvo porque aquele que começou vai completar. É uma certeza. Mas você não está salvo em si mesmo, está? Como é que está aí dentro de você agora? Mas você tem a certeza e a segurança da salvação eterna, porque você tem a certeza que aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Aí está a garantia. Mas eu não estou salvo. Eu estou na condição de ser salvo. A redenção me coloca na condição de ser trabalhado por Deus. E aí, para tanto, Ele nos deu a lei do Espírito de vida. E é essa lei do Espírito de vida que nos livra do pecado e da morte. Ou seja, quem aqui ainda tem pecado na sua vida prática? E, portanto, vocês devem ter morte na vida prática também ou não? Sim ou não? E o que nos livra do pecado e da morte? A lei do Espírito de vida. Observem isso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos poderão em casa ler bastante esse texto, tá bom? Mas eu preciso avançar um pouquinho mais por causa do horário, senão não dou conta de chegar onde eu quero chegar. Perfeito? Versículo 9 diz assim, 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe como o apóstolo Paulo começa a trabalhar as questões orgânicas da salvação. Ele diz assim, olha, versículo 9. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, vós não estáis na carne. Nós estamos na carne? Sim ou não? Nós estamos na carne? Vós, porém, não estáis na carne. Está na carne? Não estáis se. Então tem uma condição. Qual é a condição? Se Cristo, ou se alguém, se Cristo, o Espírito de Deus habita em vós. Então eu pergunto, o Espírito de Deus habita em vocês? Então vocês estão na carne? Então veja. Pastor, então se eu não estou na carne, então como é que é isso? Então está resolvido o meu problema? Observa que ele está dizendo aqui da regeneração do homem interior, do seu espírito humano. Querem ver uma coisa? Vamos entender melhor isso? Abra sua Bíblia, não desmarca Romanos não, mas abre lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Não, versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo diz à igreja, portanto aos regenerados, aos salvos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeiro ponto a ser analisado nesse texto é o seguinte: não temos aqui duas ordens. Ele não disse, andai no Espírito e jamais satisfaça. Ele não ordena a você andar
e a não satisfazer. Não são duas ordens. Consequentemente, este e, andai no Espírito e, este e, não é conjunção aditiva. Não está adicionando dois elementos. Mas nós temos uma conjunção consecutiva, de consequência. Ele diz, andai no Espírito, essa é a ordem. E, uma vez andando no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, a única maneira de você não satisfazer a carne é andando no Espírito. A consequência de se andar no Espírito é não satisfazer. Não satisfazer a concupiscência da carne é consequência de andar no Espírito. O contrário, então, se eu andar na carne, fatalmente satisfarei a concupiscência da carne. Por isso, no 17 diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Espera aí, mas então eu posso estar ora na carne, ora no Espírito? Sim. Mas se eu posso estar ora na carne e ora no Espírito, por que no capítulo 8 de Romanos ele diz, vós não estáis na carne? Como é que ele fala que eu não estou na carne? Se Cristo habita em mim, eu não estou na carne? É um fato. Se Cristo habita, não é um fato? Então, se é um fato que Cristo habita em mim, também é um fato que eu não estou na carne. Não está na carne em Romanos 8 é um fato. Não está na carne em Gálatas 5 não é um fato, é uma possibilidade, porque eu posso estar na carne ou no Espírito. Razão porque esses capítulos não falam da mesma experiência. Então, quando você chegar lá na sua casa, que lê os manuais de teologia, que eles disserem que o que Paulo diz em Gálatas, carne e espírito, é a experiência dele no capítulo 7, não é verdade. No capítulo 8, nós temos fatos espirituais. Se Cristo habita em você, se é um fato que ele habita em você, então você não está na carne, é um fato. Agora, em Gálatas, não, ele diz, olha, você pode eventualmente estar na carne ou no espírito, não é um fato, é uma condição que você poderá escolher, porque é uma luta entre a carne e o espírito. Então, quando ele diz em Romanos 8, vós não estáis na carne, ele quer dizer, vocês agora não são meramente nascidos da carne, vocês agora são espirituais, vocês têm o Espírito de Deus, e vocês agora podem agradar a Deus. Que o versículo 8 do capítulo 8 de Romanos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só pode agradar a Deus aquele que nasceu de Deus, cujo Espírito está regenerado. E tendo agora o Espírito regenerado, você pode agradar a Deus. E agora você tem a possibilidade, Gálatas, de tendo o seu espírito regenerado, andar no espírito ou não, andar na carne ou não. Se andar na carne, satisfaz a carne. Se andar no espírito, terá o fruto do espírito. E aí ele vai citar as obras da carne e as obras do espírito, aqui no capítulo 5. Perfeito? Eu quero chegar mais aqui no finalzinho. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 25 e 26. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui está o nexo entre o capítulo 5 de Gálatas e Romanos 8. Aqui é o nexo entre os dois capítulos. Aqui se explica tudo. E eu confesso aos irmãos que por longo tempo eu fiquei atolado nesse versículo sem conseguir sair dele. Ora, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, eu pergunto, o que é maior, andar ou viver? O que é maior? Viver não é maior do que andar? Então, se eu vivo no Espírito, então, necessariamente eu já ando no Espírito. Como é que eu posso viver no Espírito e não andar nele? Não parece que tem uma contradição? Então, esse viver aqui não é o viver prático. Não é a possibilidade, é o fato de Romanos 8. Se vivemos no Espírito, se existimos no Espírito, se você é regenerado no Espírito, se há uma vida no seu Espírito, então façamos uso dessa vida e então no fato você comece agora, na prática, comece a andar no Espírito. Então é um fato que nós vivemos no Espírito. Viver no Espírito aqui é sinônimo de quê? Viver no Espírito é sinônimo de andar no Espírito? Viver no Espírito, aqui em Gálatas 5:25, é sinônimo de andar no Espírito? Por que que não é? Porque no 25 diz,
se vivemos no Espírito, andemos também. Ou seja, é possível viver no Espírito e não andar nele? É possível. O que significa, então, que viver no Espírito aqui não é a prática diária, é o fato conquistado por Cristo. É a nossa condição no nosso espírito humano regenerado. Nós vivemos no Espírito, nós temos uma vida divina dentro de nós que já existe, que é um ambiente no qual podemos nós andar. E agora é onde nós vamos chegar naquele ponto. É possível que nós, tendo nascidos de Deus, andemos em morte? Hã? Então, quando você anda no Espírito, porque você existe no Espírito. Se você existe no Espírito, e agora você anda no Espírito, você está dentro daquele grupo que diz: estes viveram e reinaram com Cristo. Para você reinar com Cristo no milênio, você precisa não somente existir no Espírito, mas você tem que colocar o seu andar neste viver e neste existir. Do contrário, acontece o que está aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer se nós vivermos segundo a carne? Tem alguma condenação para nós, irmãos? Pessoal, existe condenação para quem está em Cristo Jesus? Mas se estando nós em Cristo Jesus, andarmos segundo a carne, caminhamos para onde? Então, mesmo vivendo no Espírito, eu posso caminhar para a morte? Sim ou não? Percebe a complexidade? E eu vou dizer algo para os irmãos, viu, queridos? Coisa fantástica. Olha como o texto é muito claro. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente. Então, quando você faz morrer a carne e anda no Espírito, você vive. Eles viveram, então você vive. Então nós vivemos no Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 25. E quando nós então andamos no Espírito, nós então passamos a viver. Porque vida é excelente somente no Espírito. Não há vida excelente fora do Espírito. Então o crente só pode falar: eu estou vivendo se estiver no Espírito. Porque se você estiver na carne, você está morrendo e está morto na sua prática diária. Isso explica, portanto, Apocalipse 20, que uns viveram e reinaram, e outros não viveram ou reviveram até que se completem os 1000 anos. Então, viver e não viver, ou viver e reviver, e viver e não reviver, é uma questão de espírito e carne. Vencedor, portanto, é a questão de espírito e carne. Agora, vamos então falar um pouco desse viver. Onde ele nos levará? Ou melhor, aonde ele nos levará? Por isso, no capítulo 8, ainda de Romanos, versículo 16, nos mostra, a partir do 16, nos mostra o caminho desse viver. Como é este viver? Como é este viver? E aonde este viver nos levará? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não é bonita essa palavra? Se somos filhos, quem aqui é filho? Observa como ele está trabalhando fatos. Logo ele sairá dos fatos e vai nos colocar dentro de uma experiência. Experiência não é fato. O fato é o que está consumado, o que está feito. Ele diz: ora, se somos filhos, então aqui somos filhos. Nós somos filhos. Isso é um fato. Então somos herdeiros. Amém ou não? Somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí os irmãos percebem isso. Se com ele sofremos. Ou seja, a condição para eu ser herdeiro é eu ser filho. Somente o filho pode ser herdeiro. Se somos filhos,
somos herdeiros. Não é uma condição? E se com ele sofremos, com ele seremos. A relação de filhos é a herança. E a relação da glorificação é o sofrimento. E aí você começará a pensar um pouco nesse sofrimento. E eu confesso aos irmãos que nosso ministério sempre pregou o sofrimento. Toda a vida, esse ministério. Só que nós nunca pregamos o sofrimento, conforme nós pregamos hoje. Porque o sofrimento é condição necessária para a glorificação. Então, muitas vezes nós pensamos no sofrimento, assim, o fulano está sofrendo, vamos orar por ele. E aí o fulano ali não está sofrendo, porque nós colocamos o sofrimento como sendo meras circunstâncias circunstanciais, se eu posso dizer dessa maneira. Entretanto, o sofrimento não é somente o sofrimento que você tem quando um filho sai de casa, ou não é um sofrimento eventual. O sofrimento, ele não somente é necessário, como você promoverá o seu sofrimento. Você promoverá o seu sofrimento. Na medida em que você entende que aquele que ama a seu pai, ao seu irmão, ao seu filho, à sua esposa, ou a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu. Então, quando Cristo diz, vinde, ou melhor, tome a sua cruz e siga-me, não requer uma decisão? Essa decisão é a decisão pelo seu sofrimento. Quando você decide seguir o Evangelho, você determina o seu sofrimento. Porque o caminho do Evangelho é um caminho de sofrimento. Porque o que o Evangelho vai propor para nós, na verdade, é a renúncia de todo engano desse cosmo perverso. O cosmo é uma constante de ilusão. Então, quando você se apropria do Evangelho, se decide pela vida do Evangelho, você já determina o seu sofrimento, porque você deverá abrir mão de muitas coisas, e esse abrir mão de muitas coisas gerará profundo sofrimento à sua alma. Você perderá a sua vida. Você perderá a sua vida. Agora, cuidado, porque quando tocamos nesse ponto, logo nós costumamos logo trazer aquele conjunto de coisas que nós pensávamos ser o sofrimento e ser o fator de abstinência. Você pensa logo, comida, bebida, veste, lugares. E isso não é verdade. Abrir mão de si mesmo é abrir mão do ego, dessa natureza satânica e maligna que há dentro de nós, que se opõe constantemente contra Deus. Porque a carne milita contra o espírito. Essa luta contra a carne, contra o espírito, é o nosso ego que não quer se submeter a Deus. Não é uma questão se você come isso, ou bebe isso, ou veste aquilo outro. Não é como diz a Bíblia, não toques, não faça, não proves isto. Não é isso. Isto é asceticismo. Isso não tem nenhuma eficácia contra a natureza pecaminosa. É aquilo que está dentro de você. Lembre-se da semana passada, da mensagem que nós falamos sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós colocamos o aspecto da mansidão ali em contraste ao espírito de Satanás, que com violência usurpava ou usurpou o reino de Deus. De modo que a redenção não é outra coisa. Eu até falei para os irmãos tomarem cuidado, para não me interpretarem mal, quando eu disse que quando se fala de redenção, logo se olha para o Cristo crucificado. Se esquece que antes do Cristo crucificado, existe todo um descer, um esvaziar-se, um abrir mão, um tornar-se, um entregar-se. Não é assim? Sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual, antes a si mesmo se esvaziou, tornou-se semelhante a homens e entregou à morte e morte de cruz. Não foi um esvaziar-se. Isso é a obra de redenção. É o processo inverso da queda, que foi um ser querendo tornar-se aquilo que ele não era e não poderia ser, ao passo que a redenção é aquele que era, por algum momento, tornar-se menor que os anjos, menor que os homens e esvaziar-se da sua glória. É esse abrir mão de si.
Quantos, portanto, tomarem posse do Evangelho e serem alcançados pelo poder do Evangelho, pela vida do Evangelho, terá que experimentar esse abrir mão do ego. Isso é salvação, isso é redenção. Quantos aqui já foram redimidos? Tornarei a falar. Redenção é o processo inverso. A redenção pressupõe o quê, irmãos? A redenção pressupõe o quê? Por que é necessário haver a redenção? Por que tem que se redimir? Porque algo foi o quê? Foi violado, algo foi tomado, foi usurpado, houve uma queda. Então entenda a redenção em consonância com a queda. A salvação não pode ser menor do que a queda. E não pode ser de natureza diferente da queda. A morte, eu pergunto, quantos morreram igual a Jesus Cristo crucificado? Quantos tiveram morte mais violenta do que a de Cristo? Então você não pode olhar para a morte de Cristo como se fosse a morte física, como redenção meramente. Ou pode? Você está dizendo que a morte de Cristo é pequena? Não, pelo contrário. Ela é muito grande quando você a olha do ponto de vista da grandeza daquele que está na cruz. Aquele que é Deus, é o Logos, está aqui. Mas isso foi o quê? Um processo de esvaziamento, de abrir mão de si, de tornar-se homem, deixar a sua glória, tornar-se escravo, sofrer morte e morte de cruz. Entre dois, observa que isso é a redenção. Somente isso recupera a queda, a violação, a autoexaltação de Lúcifer. Portanto, o Evangelho tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse Evangelho que nos redime, nos projeta numa experiência de abrir mão de nós mesmos. Por isso você determina o seu sofrimento. Então, se com ele sofremos, Cristo sofreu? Mas ele sofreu pelos nossos pecados? Sim ou não? Ele já pagou nossos pecados? E eu participo do pagamento de pecados? Por que diz, se com ele sofremos? Aqui não nos convida ou não a sofrermos com ele? Então não está falando de perdão de pecados? Está falando de perdão de pecados? Está nos chamando a experimentar o que ele experimentou. Qual foi o sofrimento de Cristo? Quando ele levantou-se do seu trono, vamos falar como homem. Está lá o Logos eterno na eternidade. Um dia, ele se levanta, dirige-se ao Pai e diz: Deus, aqui estou. No livro do rolo, está escrito ao meu respeito, para fazer a tua vontade. Aqui começou o sofrimento dele ou não? Aqui começa o abrir mão? Aqui começa. Sendo, não julgou o ser. E a pior coisa que tem é você abrir mão quando você tem razão. Porque quando você não tem razão, eventualmente você tem uma certa humildade que te faz reconhecer: não, eu estava errado mesmo. Agora, sendo Deus, não julgar o ser, você na sua propriedade, você na sua verdade, você na sua razão, não, eu abro mão da minha razão, do meu ser. Por isso que o Evangelho propõe que você nunca use de violência, mesmo quando alguém te ferir na face direita. Não, mas se ele me feriu na direita, eu não tenho o direito de revidar? Afinal, o que diz a lei de Moisés? Olho por quê? Olho por olho, dente por dente. Mas não é assim no reino dos céus. No reino de Deus não há violência. Na lei de Moisés havia violência? Havia. E por que havia violência? Porque tais homens, no tempo de Moisés, ainda não tinham alcançado o tempo, a plenitude do tempo. Não havia, desculpe minha palavra, mas talvez seja essa palavra apropriada, não havia evoluído, desculpa a palavra evoluído, não interprete mal, como, certo? Mas ainda o homem era muito pequeno, sem condições, até porque a lei do olho por olho, dente por dente, não era bem uma lei de vingança, era uma lei protetiva, era uma lei restritiva, ou seja, olho por olho, porque alguém ia lá,
furava o olho da sua vaca, aí você ia lá e matava a vaca dele. Falou, não, não pode, você excedeu. Não pode exceder. Se ele furou o olho da sua vaca, então que você fure o olho. Não exceda na vingança. Entende? Você não pode ultrapassar. Então não era uma lei que previa a vingança. Ou, melhor, não era uma lei que alimentava a vingança ou que ordenava a vingança. Antes, era uma lei restritiva, porque o homem não tinha condição de não se vingar. Então, pelo menos que você não se vingue além da medida que deve ser vingada. Mas quando vem Cristo, o reino de Deus, ele diz, não pode usar de violência. Se você arrancar do seu coração toda espécie de violência, você sofrerá. Porque você não vai mais pensar mal do outro, porque o pensar mal é uma violência mental. Sem querer justificar nada, mas já viu pessoas que chegam à sua casa e você tem uma planta tão bonitinha, ela olha para aquela planta, quando ela vai embora a planta murcha? Não, eu não quero explicar os fenômenos, mas isso existe ou não existe? Contra fatos não há argumento. Perfeito? Aquilo foi um tipo de quê? De violência mental. Existe violência verbal, quando você humilha, fala, xinga, critica, fala mal. Tem a violência física, quando você dá um tapa na cara da pessoa e pisa no pescoço dela. Tem a violência do dinheiro, quando você se sobrepuja e você humilha as pessoas em razão da sua condição social e financeira. Quando você prevalece sobre os outros em razão do seu dinheiro, porque quem tem mais dinheiro tem mais poder, tem mais autoridade, tem mais tudo, e o povo automaticamente já se coloca debaixo de você, porque você tem uma condição superior. Então há vários tipos de violência, e o reino de Deus não admite nenhum tipo de violência. Ele diz, olha, se te ferirem na face direita, oferece a ele a esquerda. Se tomarem de você a túnica, dele também a capa. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2 milhas. Ou seja, é sempre um abrir mão, e não é apenas um abrir mão de si, mas é um abrir mão de si somado a uma entrega adicional. Porque se fosse apenas um abrir mão de si, bastaria eu suportar com resignação o tapa na face. Eu dou o tapa na face, eu aceito com resignação. Isso é o quê? Isso é notável, não é? Se alguém te fere na face direita e você suporta, já não é louvável? Oferecer a outra é heróico. Não é apenas uma questão de abrir mão, é uma questão de abrir mão de si e, abrindo mão de si, doar-se ainda mais. Olha a proporção. Não apenas alguém me faz um mal e eu perdoo, mas eu ainda sou capaz de fazer-lhe o bem. Não basta perdoá-lo. Você perdoa o mal e agora você acrescenta a ele um bem. Vocês estão entendendo, pessoal? E fazer isso, portanto, é lutar contra você. Ou não é? É lutar contra o seu ego. Porque o nosso ego é caído tanto quanto o do diabo, que quer ser, não sendo o que queremos ser. E queremos tomar na marra, usurpar. Então, quando você vive o Evangelho, ou determina viver o Evangelho, você determina o seu sofrimento. E esse é o sofrimento. É aquele que Pedro fala, se alguém sofre, ele diz, não sofra como um ladrão, mas sofra por causa do Evangelho. Então o Evangelho trará sofrimento. Mas não é sofrimento no sentido de que alguém está com raiva de você, porque você é crente. Vai te perseguir, estão com raiva porque eu sou crente. Pode até ser que haja esse tipo de perseguição, e a perseguição virá como um tipo de sofrimento. Mas talvez ninguém te persiga pela sua fé. Talvez. Então você não vai sofrer? Vai sofrer na medida em que você viver o Evangelho. Viver o Evangelho é abrir mão de si e ainda adicionar algo. O viver o Evangelho não é apenas louvável, é heróico, é ser heróico. E ser heróico significa você
perdoar a ofensa e acrescentar ao que te ofendeu um bem. Isso trará sofrimento. Que tipo de sofrimento? Quando você reduzir o seu ego a uma condição de escravo do seu espírito. Você estará reinando em vida. O seu espírito governa a sua alma e o seu corpo, e não o contrário. Você, na verdade, coloca a ordem correta: espírito primeiro, alma e corpo. E aí, a partir do versículo 18, então, aqui ele dirá sobre esse caminho do sofrimento. Lógico que aqui ele colocará numa certa perspectiva, ao passo que eu estou colocando a perspectiva do Evangelho, aqui ele coloca noutra perspectiva, mas ele vai dizer que esse sofrimento levará, então, os filhos de Deus à glorificação. E aí nós vamos reconceituar a glorificação, porque, infelizmente, quando se pensa em glorificação, logo nós pensamos que estamos aqui, de repente, vai um espírito tomar conta do meu corpo, eu vou ficar cheio de luz, não é? Aí meu corpo não corta mais, eu fico todo projetando um tipo de vida transcendente, ao passo que eu acredito que essas coisas acontecerão. Nosso corpo hoje, ele é fraco em razão do pecado. Mas a glorificação, ela é muito mais do que mera mudança de corpo. Glorificação, em suma, será a manifestação de Deus em nós.